Pessoal, tudo bem? Retornando aqui com mais uma reflexão. Queria também agradecer a minha amiga Vera, do Projeto de Rua, ela que me pediu para mim seguir fazendo as reflexões, que ela me acompanha. Então, Vera, estou regravando aí, estou gravando para ti também e para todas aquelas pessoas que me acompanham e que curtam, né, as nossas mensagens aqui, que a gente faz de todo amor e de todo coração, né, guiados pelo Espírito Santo. E essa reflexão de hoje que eu quero deixar é uma história bem conhecida que está lá no livro de Daniel, capítulo 3, dos versículos 8 ao 14, que fala da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Resumidamente, a história se trata, né, do rei Nabucodonosor, que constrói uma estátua de ouro, né, lá para o deus pagão da Babilônia, e faz um decreto que todos devem se dobrar diante da estátua depois que a música parasse, né? Depois que a banda terminasse de tocar música. A história diz que todo o povo se dobra, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel estava numa outra missão, então Daniel não estava presente nesse momento, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam. O rei, enfurecido, né, dá mais uma segunda oportunidade, né, deles se dobrarem depois que a banda parasse de tocar música, e mesmo assim eles não se dobraram. A história conta que o rei manda esquentar a fornalha 7 vezes mais e manda colocar esses homens lá dentro da fornalha. Sendo que o calor era tão intenso que até os homens, soldados que foram botar eles lá dentro da fornalha, acabaram morrendo e eles acabaram entrando dentro da fornalha. E a história também conta que eles, estando lá dentro da fornalha, havia um quarto homem, né? Um homem com aparência divina, a ponto do rei Nabucodonosor se espantar e comentar que havia um homem com a aparência do Filho de Deus. É muito tremenda essa história. Esses homens saem vivos de lá de dentro, né? Os três saem vivos e o rei decreta um outro, né? Mais um decreto, né? Dizendo que aquele que zombar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria destruído. É tremenda essa história, mas onde é que eu quero chegar com essa história, né? Todos nós, muitas vezes, passamos por algumas fornalhas, né? Fornalhas pessoais, particulares, dizemos assim. E toda vez que nós nos posicionamos, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, o inimigo, que é o rei desse tempo moderno, né, o imperador das trevas, o rei desse mundo moderno, ele se revolta, ele fica furioso e ele quer que a gente se dobre diante essas idolatrias do mundo. Não é uma estátua, mas são os pecados, são as coisas que nos afastam de Deus. E quando a gente se posiciona, ele se enfurece. Até faço um link com uma palavra que me chamou muita atenção quando o rei Nabucodonosor manda esquentar a fornalha 7 vezes mais, né? Um link que eu faço aqui é que quando um homem limpo e com a casa varrida, né, espiritualmente falando, se ele não tiver no Espírito Santo, diz que 7 vezes mais volta demônios, né, numa casa limpa. Então, como as coisas, né, o inferno é organizado, como as trevas são organizadas, né? Então, 3 lições que eu quero deixar, conforme estudos que eu fiz, desse estudo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que isso cabe para nossas vidas, né? Primeiro, eles tiveram convicção de quem eles eram. Eles não deixaram as suas identidades serem feridas. Assim como Jesus no deserto, quando Satanás tentou ele, dizendo se ele era filho de Deus, né? Então, esses homens, assim como Cristo, tinham convicção de quem eles eram. Segundo, eles tiveram fé. Fé a ponto de dizerem para o rei que se Deus quisesse, livrasse eles daquela morte, mas se Deus quisesse, Deus levava eles ao paraíso. Essa é a fé que nós precisamos ter. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E última lição sobre a fidelidade de Deus. Eles foram para a fornalha de peito aberto e lá dentro eles tiveram a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. É isso que eu quero
dizer que é o alto principal dessa reflexão de hoje. É termos convicção da fidelidade de Deus, até mesmo na fornalha, Deus está conosco. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais, mas não tem problema, a gente está numa linda manhã e eu quero que tu tenha um dia abençoado, todos vocês que me seguem tenham um dia abençoado e que vocês possam estar bem e que no momento da fornalha vocês tenham convicção de quem vocês são em Deus, tenham fé independente de qualquer circunstância e que tenham certeza da fidelidade de Deus para a vida de vocês. Beijo no coração, Deus abençoe a todos e até uma próxima. Valeu!